Oi, turma. Hoje a gente vai ver relações desarmônicas, né? Interespecífica. Foi que na aula passada, a gente começou a estudar tipos de relações dos seres vivos. E hoje nós vamos estudar relações interespecíficas. De primeira, a gente vai ver logo uma, né? A predação, que é quando o predador, ele mata e se alimenta da presa. Logo em seguida, a gente tem aqui exemplo, a serpente e a rã, o tubarão, tirando uma brincadeira aqui com o pescador, o jacaré, o crocodilo com a ave, né? A jiboia, que o pessoal chama de anaconda, né? Com o jacaré aí. Então, essa é uma relação interespecífica. Inter quer dizer fora da espécie, da mesma espécie. Tem o parasitismo, que é quando ele se alimenta e mora e não mata o local onde ele está, o hospedeiro, né? A gente viu isso no reino animal, a gente viu isso nos platelmintos, né? Nos nematóides, que eles são endoparasitas, eles ficam no intestino dos seres humanos, retiram os nutrientes, mas eles não querem matar o hospedeiro. A gente também tem o piolho, né? Isso. O que é que ele faz, né? O piolho, ele retira o sangue. Aí a gente tem o piolho, tem o ácaro, o carrapato. Ele retira o sangue, mas ele não mata o seu hospedeiro, né? Ele parasita. A outra coisa para mostrar a vocês também é a competição, né? Então essa competição ela pode ser interespecífica tanto por abrigo como alimento, como relação social entre os seres vivos daquela espécie, né? Entre aquele grupo. Então a gente tem a maioria, né? É mais por abrigo. Por exemplo, o leão mesmo, ele tem que tomar conta do local dele, né? Então ele tanto vai competir por alimento, quanto ele vai competir com abrigo, tanto também ele vai competir para conquistar a fêmea. E isso acontece com outros animais. Nós temos também o amensalismo, que são plantas, né? Ou substâncias, são seres que lançam substância que inibem o crescimento de outra. A gente viu do eucalipto e a gente está vendo aqui também o crescimento de vegetação, né? No outro lado aí da figura, que ela não consegue crescer. A gente viu também que nessa forma tudo surgiu a penicilina, que foi uma da cura dos medicamentos, que foi justamente por um medicamento que não deixava o outro animal ele crescer. Então, é uma forma de amensalismo também. Escravagismo, que é um trabalho forçado. A gente tem isso nas colmeias, a gente tem isso nos formigueiros, né? Que a formiga ela é forçada a trabalhar para manter o alimento. A camuflagem, que é também uma relação interespecífica dentro da espécie. Para quê? Para que o animal ele consiga sobreviver àquele ambiente. Então, aqui a gente tem várias borboletas, tá? Aqui a gente só tem a folha, não tem borboleta, mas aqui a gente tem outras borboletas. Outra borboleta aqui, a gente tem um gafanhoto aqui, ó, tá? O bicho-pau, né, que o pessoal chama. Aqui a gente também tem outro besouro. Aqui a gente tem um lagarto. O bicho-folha, ó, o que parece uma folha. Aqui a gente também tem outro animal, a gente tem uma borboleta. Aqui outro também, outra espécie de gafanhoto. Olha a diferença das
camuflagem, né? Se essa borboleta ela estivesse aqui, com certeza ela estaria camuflada como essa aqui que está no outro local. E a gente consegue ver. Mimetismo, ou seja, o mimetismo ou batesiano é uma versão que os animais têm de que a gente consegue saber o que é bom, né? O animal que ele pode ser comestível e o outro que não pode ser comestível. A gente tem a monarca e a vice-rei. São duas borboletas, parecem ser a mesma, mas a gente não consegue saber quem é a impalatável para os animais, que os animais conseguem se alimentar, e as que a palatável, né, que os outros animais conseguem se alimentar. O outro mimetismo a gente tem da cobra coral, que é mais difícil da gente entender, né? Qual é a falsa coral e a verdadeira. A falsa coral, ela não tem veneno, tá? A diferença dela a gente consegue ver no rabo, porque o final do rabo dela é vermelho, da falsa coral. E o da verdadeira coral é branco. Então, na hora que a gente vê também o número de faixas, elas são em 4 faixas, e a falsa coral, elas são em 2 faixas, 3 faixas. Então, óbvio, se vê uma falsa coral e a verdadeira coral, colocar ela o mais distante possível, tentar não matar, porque ela está no ciclo do reino animal, né? Ela está no ciclo lá, no equilíbrio ecológico, então ela vai fazer uma falta, então o melhor é afastar ela ao máximo. Aqui a gente tem a vespa, o louva-a-Deus e a abelha. Eles também têm o mimetismo e aí a gente não consegue, às vezes, separar quem é a abelha, quem é o louva-a-Deus e quem é a vespa. Com tudo isso, a gente também tem o nível de matéria e energia do ecossistema. Como é que ele vai se organizar? Gente, essa função, ela vai precisar bastante do habitat e do nicho. Lembrando que o habitat é o local onde aquele animal, né, natural daquele animal, daquela espécie. Então, do leão é a selva, do tubarão é o oceano, da minhoca é o solo. E o nicho ecológico é a função que ele tem, o papel que ele tem para desempenhar naquele local. Quando os seres vivos eles apresentam o mesmo nicho ecológico, no mesmo habitat, e eles competem entre si, entendeu? Então, isso é um ecossistema, isso é um ambiente que ele escolheu, que é dele, o habitat e o nicho ecológico. O ecossistema é o conjunto de fatores bióticos, né? Que pode ser bióticos e abióticos. Nós temos os físicos, como eu já falei, e os biológicos, né? Que inclui os seres vivos. Então, o ecossistema é o conjunto, uma planta constitui um ecossistema, o oceano, o aquário. Tudo isso aqui constrói um ecossistema. Uma planta, sim, às vezes as plantas elas guardam micro-organismos. Quando a gente coloca água, esses micro-organismos estão lá. Quando chove, ele é um ecossistema, porque se a gente for pensar no ecossistema de uma planta, a gente pode pensar numa bromélia, quando a gente coloca água e ela chove, a água acumula e vira um criador de mosquitos, né? Muriçocas, pernilongos do Aedes aegypti. Então, é um ecossistema também. As florestas, reservatório hídrico, entre outros. Lembrando que a gente tem os fatores que compõem o ecossistema. Elementos bióticos, são seres vivos, são os produtores, que são os autótrofos, nós vamos colocar as plantas, os consumidores primários, herbívoros, os consumidores secundários, carnívoros, os consumidores terciário ou misto, né, são ornívoros, que se alimentam tanto de plantas como de carne, e os decompositores, que são os heterotróficos, como as bactérias, protozoários, se alimentam de matérias residuais, né? E o abiótico, que a gente já viu, que é
A água, o solo, o ar, o vento, tudo. É a matéria inorgânica. Os abióticos eu posso dizer que é a radiação solar, que vai ajudar na fotossíntese, a temperatura, a luz, umidade, vento, os nutrientes que a água que presentes na água e no solo e o próprio solo também. Então, os componentes bióticos, nós temos os produtores, são os autótrofos, são os quimiosintetizantes e os fotossintetizantes. Os fotossintetizantes são aqueles que precisam da luz, né, para fazer a fotossíntese. Os heterótrofos, eles são representados por seres consumidores, pode ser primários, secundários, terciários, e os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Esses são os animais, são seres heterótrofos. Então, numa cadeia alimentar, a gente vai ter os produtores. Quem vai ser os produtores no ecossistema aquático? Então, as plantas no fundo da lagoa, né? As plantas no fundo do mar, os fitoplânctons, tá bom? Então, quem vai ser os consumidores primários? Quem vai se alimentar desses animais, que são animais flutuantes, que vão se alimentar desses compostos que vão ter no fundo do mar, das plantas, do fitoplâncton. Então, a gente tem os peixes, os caramujos, que são herbívoros, né? Eles vão se alimentar diretamente dos vegetais. Logo em seguida, os consumidores secundários são aqueles que vão se alimentar do nível anterior, que vão se alimentar do peixe, ou seja, os peixes carnívoros, os insetos, os cágados, não é isso? Consumidores terciários, nós vamos ter as aves, que vão se alimentar dos peixes, né? Dos consumidores secundários. E os decompositores, nós vamos ter a categoria que não pertence nem à fauna nem à flora, mas ele pertence ao grupo das bactérias e dos fungos. Na terra, os produtores são sempre as plantas, as ervas, os arbustos, as árvores, os líquens. Os consumidores primários, os insetos, né? O gafanhoto, o grilo, os roedores, alguns ruminantes, como o boi, como a vaca, como o cavalo, né? Consumidores secundários, quem vai se alimentar desses animais? Então, quem vai se alimentar do boi? São os animais ornívoros, né? Que podem se alimentar tanto de um quanto do outro. E o terciário também. Eles também estão classificados como ornívoros. E os decompositores que vão se alimentar desses ornívoros são sempre as bactérias e os fungos. Particularidade de um ecossistema. Então, o ecossistema aberto, ele tem uma lei de dominância, conservação de energia, né? Para que serve essa conservação de energia? Então, a gente vai ver, a partir de agora, o fluxo de energia dos ecossistemas. Então, sempre vai começar assim, ó, luz, matéria e o calor. Então, a energia ela vai fluir dos produtores para os decompositores. Quem são os primeiros, os produtores? Aqui, então, quanto é a energia, né, o nível de caloria que esses seres eles vão ter? As plantas ela têm cerca de 100 mil de calorias, né? Os herbívoros vão se alimentar das plantas, então eles já vão pegar 10 mil. Aí os carnívoros se alimentam dos herbívoros, vai pegar 1000 calorias. E os carnívoros, 100 calorias. Então, a energia decresce a cada nível trófico, ela vai diminuir. Se eu perguntar a vocês, quem vai ter o maior fluxo de energia aí? Sempre vão ser as plantas. Sempre vão ser os animais ou seres vivos que vão estar antes dos consumidores primários. Então, vão ser os produtores. Porque ele tem uma grande carga de energia, né? Ele tá à base da energia. Então, a cadeia alimentar, voltando também, reexplicando, ela pode ser dividida em 2 grupos, pelos vegetais vivos, pelos herbívoros e os carnívoros, e os outros são
os animais que se alimentam desses detritos vegetais, né? Que passam para o restante da cadeia. Eu montei aqui embaixo, ó, para vocês verem, uma cadeia alimentar. Então, eu tenho o capim, o gafanhoto, os pássaros e a raposa. Essa é uma cadeia de predadores. Então, quem vai se alimentar? O produtor, o capim. Quem vai se alimentar? Quem vai alimentar do capim? O gafanhoto. Quem vai se alimentar do gafanhoto? Os pássaros. Quem vai se alimentar dos pássaros? As raposas. E depois a gente tem os decompositores que vão se alimentar da raposa. Aqui a gente tem o fluxo de energia de um ecossistema. Então a gente consegue ver, ó, quem está maior aqui é a base. A fonte de energia vai ser a fotossíntese. Logo depois começa a digestão. E aí a respiração. Logo em segundo, os consumidores secundários, tá? Então, quem vai ter o maior gasto de energia aqui de respiração? As plantas. Para a próxima aula, eu peço a vocês que continuem estudando, né, esse assunto. E aí, vocês vão responder a página 223 e a página 224. Para a próxima aula a gente discutir, tá? Então, para a próxima aula a gente responde, vocês vão responder a página 223 e 224. Até a próxima aula.